Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje falará sobre radioatividade, meia-vida. Solta a vinheta! Radioatividade, meia-vida. Como os cientistas sabem quanto tempo tem um fóssil? Por que podemos fazer tratamentos radioterápicos? Tudo isso a gente vê na aula de hoje. A meia-vida, ou período de semidesintegração, é o tempo que um radioisótopo leva para perder metade da sua massa. Se temos uma massa inicial de um radioisótopo, M0, e esta massa inicial passa por um período de meia-vida, ela ficará dividida por 2. Se passamos mais um tempo de meia-vida, teremos essa massa inicial dividida por 4, e assim sucessivamente. Assim, podemos definir uma fórmula geral para o cálculo da massa final a partir de sucessivas meia-vidas. A massa final, M, será igual à massa inicial, M0, dividido por 2 elevado a x. Esse x é a quantidade de meia-vidas que tivemos. Para calcular o tempo total de passagem de sucessivas meia-vidas, devemos utilizar a seguinte fórmula. T é igual a x vezes P, onde x é o número de meia-vidas e P é o período de meia-vidas. Por exemplo, se tivéssemos um radioisótopo que possuísse um período de meia-vida de 8 dias, qual é o tempo que se passa a partir de 3 meia-vidas? Rápido e fácil. A gente faz T igual a x vezes P, ou seja, este tempo seria 8 dias vezes 3 meia-vidas. Assim, nós temos o resultado 24 dias. Aqui do lado, temos um exercício que fala sobre meia-vida. Um radioisótopo tem uma meia-vida de 8 horas. Se nós partimos de uma massa inicial de 100 gramas, qual é a massa que restará deste radioisótopo depois de 32 horas? Para resolver esse exercício, a gente pode usar somente lógica. Ora, pensem! Se esse radioisótopo tem uma meia-vida de 8 horas e se passaram 32 horas, na verdade, se passaram 4 meia-vidas. 32 dividido por 8, 4. Se passaram 4 meia-vidas, começando com 100 gramas, primeira meia-vida, 100 dividido por 2, 50. Segunda meia-vida, 50 dividido por 2, 25. Terceira meia-vida, 25 dividido por 2, dá 12,5. Quarta meia-vida, 12,5 dividido por 2, 6,25 gramas. Vai restar 6,25 gramas. Para descobrir o valor de x, ou seja, a quantidade de meias-vidas que tivemos, a gente utiliza a fórmula T igual a x vezes P, onde o x é o número de meia-vidas que tivemos. Assim ficaria 32 dividido por 8, que dá 4 meia-vidas. Para o cálculo da massa final, vamos utilizar a fórmula M é igual a M0 dividido por 2 elevado a x. Já descobrimos o valor de x, que é 4, fica então M é igual a 100 dividido por 2 elevado a 4, ou seja, 100 dividido por 16, que dá 6,25 gramas. Este próximo exercício fala de um radioisótopo de sódio. Esse radioisótopo de sódio tem uma meia-vida de 1 minuto. Quanto tempo vai se passar para que o radioisótopo passe de uma massa de 12 gramas para uma massa de 3 gramas? Ora, usando a lógica fica fácil. Começamos com 12 gramas. Primeira meia-vida, ficaremos com 6 gramas. Segunda meia-vida, ficaremos com 3 gramas. A resposta, então, são 2 minutos. Podemos resolver este exercício pelo uso da fórmula. Ficaria massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. É esse x que a gente quer saber. Assim, substituindo, teríamos 3 é igual a 12 dividido por 2 elevado a x. Fazendo meios por extremos, teríamos 12 é igual a 6 elevado a x.
Utilizando as propriedades logarítmas, olhem bem, a gente vai poder abrir estes números. O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 2 na 2. E o 6x é a mesma coisa que 3 vezes 2 na x. Assim, a gente corta 3 com 3 e vamos ter 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a x. Corta 2 com 2, x é igual a 2 minutos. Tu percebeu que eu estou resolvendo os exercícios de duas maneiras? Ou usando a lógica matemática, ou usando as fórmulas. Afinal, qual é o tipo de resolução que eu vou utilizar no Enem? Cara, o tipo de resolução que te deixa mais tranquilo. Uma coisa importante é lembrar que no Enem, a quantidade normal de meia-vidas que eles colocam é de 5, 6 meia-vidas. Então, se tu tem uma quantidade maior de meia-vidas, por exemplo, nos vestibulares, aí tu utiliza a fórmula. Agora, para as questões do Enem, quase sempre utilizando a lógica, tu resolve mais facilmente estes exercícios. O próximo exercício fala sobre um radioisótopo de potássio. O exercício diz que esse radioisótopo tem 12 horas de meia-vida. Ele quer saber qual é a fração da massa inicial que nós teremos desse radioisótopo depois da passagem de 48 horas. Usando a lógica matemática, se o radioisótopo tem 12 horas de meia-vida e se passaram 48 horas, nós teremos 4 meia-vidas. Ora, se são 4 meia-vidas, a primeira meia-vida fica a massa inicial dividido por 2. Na segunda meia-vida, massa inicial dividido por 4. Na terceira meia-vida, massa inicial dividido por 8. Na quarta e última meia-vida, massa inicial dividido por 16. Ou seja, a fração é 1/16 da massa inicial. Utilizando a fórmula, a gente já sabe que o x é igual a 4. Então, vamos ter massa final é igual massa inicial dividido por 2 elevado a 4. Ora, o resultado vai ser massa final é igual massa inicial dividido por 16. Também dá 1/16 da massa inicial. Agora que já sabemos o conceito de meia-vida, vamos analisar aquelas perguntas feitas no início desse vídeo. Como os cientistas podem saber a idade de um fóssil? Ora, fácil. A gente faz a análise principalmente em termos de carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 4.000 anos. Então, o que a gente faz? Verifica quanto ainda de porcentagem de carbono 14 temos em um fóssil. Quando a gente fala de fósseis, a gente tem que lembrar de um dos radioisótopos que tem a meia-vida mais extensa que a gente conhece, o urânio. O urânio tem uma meia-vida de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Isso é tempo, hein? Os radioisótopos como o iodo, o protactínio ou o samário são utilizados na medicina. Eles são utilizados para o tratamento de tumores, pois a energia que é emanada por estes núcleos pode e deve destruir tumores cancerígenos. Na aula de hoje, descobrimos como a radioatividade é importante para a ciência, para a medicina e para o cálculo da meia-vida. Então, continua focado no teu objetivo, continua seguindo o teu plano de estudos, porque o nosso objetivo continua o teu objetivo, o topo do Enem. E aí, curtiu a aula? Se curtiu, te inscreve no canal, dá vários likes aqui e aperta esse sininho. Se tu apertar esse sininho, tu vai receber notificações quando um novo vídeo estiver disponível. Também não te esquece, deixa o teu recado, a tua pergunta, que a gente está sempre disponível. Foi um prazer, vambora!